Boa tarde, galerinha do Café no Sínodo, né? Uma boa tarde a vocês. Eu fiz um poema aqui pautado na briga entre os remonstrantes e Dort, mas eu fiz no molde de Jaime Caetano Brau. Tu já ouviu falar em Jaime Caetano Brau, que é um poeta gaúcho? Procura na internet aí, Jaime Caetano Brau, tem vários poemas dele. E esse poema que eu fiz aqui é um poema pautado em Dordrecht, na briga que teve entre os remonstrantes e as igrejas reformadas daqueles Países Baixos lá, da Holanda lá, né, ao qual formaram um sínodo chamado Sínodo de Dordrecht para combater aquele pensamento, né, entre que remonstrantes pegaram escritos de Jacobs Armínio lá, ou Jacó Armínio, para forçar as confissões de fé a mudarem para se adequarem àquilo que eles acharam. Pois é, lembrando que Jacobs Armínio, ele era professor da faculdade de Leyden, né? E ele era uma faculdade reformada, mas os escritos que ele deixou alvoroçaram o pessoal depois. E esse pessoal queria usar da política para forçar as confissões de fé a serem mudadas. Então, pautado nisso, eu quero trazer esse poema para vocês que eu fiz aqui, esse poema aqui, que chama-se, o Jaime Caetano Brau, que é um poeta gaúcho, ele fez o poema chamado O Bochincho. E eu peguei, né, uma métrica dele aqui para fazer também o Bochincho, só que é O Bochincho de Dort. Espero que aqueles que estudaram sobre Dort gostem do que eu vou falar aqui. E para os que não entendem o que é Dort, estudem para entender de onde é que saem os nossos tipos de pensamento, né? Então vamos lá, o Bochincho de Dort, amados, começa assim. Há um bochincho certa feita lá pelas bandas de Dort, e até hoje haja quem não suporte a peleia que foi feita, a heresia mal feita, nos escritos de Armínio, queria o predomínio nas igrejas da nação, forçando uma confissão para mudar o escrutínio. Os remonstrantes astutos, com a política alinhada, forçavam a canetada para colher novos frutos, mas os crentes resolutos não aceitavam a manobra dessa doutrina que sobra em dar ao homem o papel de conquistar o seu céu, esquecendo quem tudo obra. O banzé estava formado, o pala já estava grosso, o Estado sentiu alvoroço e um sínodo foi convocado. O caldeirão, bem fervido, reuniu a gauchada da fé, teólogos de pontapé, Gomaro vindo na frente para escancarar aquela gente e sustentar o que é. Foram meses de debate, num ambiente fumacento, cada lado com seu argumento num severo e feio combate. Os remonstrantes na marra, querendo o livre-arbítrio impor, mas o sínodo, com rigor, abriu a palavra sagrada e a tese foi derrotada pela graça do Senhor. Dali saíram os cânones, 5 pontos de respeito, para deixar o assunto aceito e calar os sabichões, a eleição soberana, a expiação eficaz, a graça que a vida traz e a segurança do crente, para que toda aquela gente pudesse dormir em paz. Ei, gatete, bagual! Olha, até que ficou bom o poema que eu fiz, sabe? Vou tirar o chapéu aí pra mim. Mas, cara, brincando um pouquinho, aqui contar um pouco da peleia entre arminianos e calvinistas. E quem montou não foi os 5 pontos que Calvino montou, mas sim os armínios. Os arminianos fizeram isso. Né? Na verdade, os remonstrantes lá atrás fizeram isso. E eu tentei fazer isso numa moda de um poema gaúcho, de um poeta gaúcho, para mostrar para vocês que nós temos conhecimento, podemos fazer com que vocês também pensem sobre isso e fazer com que vocês busquem sobre esse tipo de assunto para entender de onde é que sai o teu tipo de pensamento. E é isso que faz as confissões de fé. As confissões de fé fazem com que elas mostrem, né, a qualidade daquilo que nós cremos nas nossas igrejas, nas nossas comunhões de fé com os nossos irmãos. E tem igrejas que não têm confissão de fé, mas pelo que elas defendem nós já sabemos qual é a linha que elas seguem. Às vezes algumas fazem uma mistura disso, uma mistura daquilo, criam uns monstrinhos para tentar defender no que elas pensam, mas e todas elas usam a Bíblia. Lembrando que a Bíblia mal interpretada é a mãe de todas as heresias. Espero que tu tenha me acompanhado aqui no Café no Sínodo com Dort aqui, que apesar que passou um guri aqui para treinar aqui agora, vai começar o treino de jiu-jitsu aqui, barbaridade. Lá vou eu me preparar, né, para a seara da porrada agora. Ore por mim que eu vou dar tanta porrada nesse cara aqui que tá rindo aqui, aí ele vai ter que me perdoar 490 vezes, né? 70 vezes 7, 7 vezes 7, 49, né? 490 vezes ele vai ter que me perdoar, né? Para lá de brincadeiras, que Deus abençoe
tremendamente, meu irmão. Forte abraço a vocês aí, graça e paz a todos.